Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui para a nossa segunda aula e hoje a gente vai falar do movimento uniformemente variado, tá? O que é o movimento variado? O movimento variado é aquele que algo está mudando, né? O que é que está variando nesse movimento para receber o nome de movimento variado? Eu sou Marcos Vale, de Física. Vamos aqui para a nossa segunda aula. Bom, então, movimentos com velocidade variável. Então, o movimento variado é aquele que a velocidade varia. O que quer dizer variar? Muda, né? Ela muda. Ela se altera no decorrer do tempo. Então, todo movimento variado é aquele em que a velocidade muda no decorrer do tempo. O movimento em que a velocidade não muda é chamado de movimento uniforme, né? Então, os movimentos são classificados em movimento uniforme, que possui velocidade escalar constante, e movimentos variados, cuja velocidade varia com o tempo. Os movimentos que a velocidade escalar varia são mais comuns. Em geral, uma pessoa andando de carro, se deslocando, tem a velocidade mudando, né, variando no decorrer do tempo. No movimento uniforme, a velocidade escalar ela é constante, enquanto que no movimento variado ela muda no decorrer do tempo. Bom, quando a gente fala de movimento variado, a gente fala de um termo chamado de aceleração escalar. O que é a aceleração escalar? É a mudança de velocidade no decorrer do tempo. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, digamos que um carro, eu tenho aqui um eixo orientado para a direita, tem um eixo orientado para a direita, e eu tenho aqui um carro Fusquinha, que ele vem, por exemplo, com a velocidade V1 igual a 20 metros por segundo. Isso no tempo zero. Aí ele vai se deslocando, né? Se deslocando. Depois de um certo tempo, ó, ele vem aqui. Depois de um certo tempo, ele tem uma velocidade V2 que é de, sei lá, 40 metros por segundo. E o tempo T2 é igual a 4 segundos. Então veja que quando esse carro se deslocou, ele mudou a velocidade e mudou o tempo. Então como é que eu calculo a aceleração média? Eu pego a diferença de velocidade dividido pela diferença do tempo. De quanto a velocidade aumentou? Né? A velocidade aumentou de 20 para 40. Então o ΔV, que é a mudança de velocidade, é 40 menos 20. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. E o tempo? O tempo foi de 0 para 4. Então, qual a diferença de tempo? A diferença de tempo foi de 4 segundos. Logo, eu posso dizer que a aceleração média é igual a 20, que é o ΔV, dividido por 4. Isso aqui vai dar 5. 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Veja que a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, se a variação da velocidade for em metros por segundo e o tempo for em segundos, a aceleração vai ser metro por segundo dividido por segundo. Isso aqui é a mesma coisa que metro por segundo ao quadrado. Eu posso ter quilômetros por hora por segundo, centímetros por segundo e assim vai. Uma aceleração, por exemplo, de 10 metros
por segundo ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. A aceleração escalar ela pode ser positiva e pode ser negativa, depende se a velocidade está aumentando ou se está diminuindo. Tá? Então, se a velocidade aumenta, a variação de velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. No movimento uniforme, como a velocidade é constante, no movimento uniforme, como a velocidade é constante, a aceleração escalar é nula. Então, no movimento uniforme, a gente não tem aceleração. A gente só tem aceleração no movimento variado. Questões resolvidas. Primeira questão, ó. Em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em 8 metros por segundo. Aliás, em 8 segundos. Qual a aceleração escalar desse automóvel? Veja que ele tem ele parte do repouso, ó. Partindo do repouso, quer dizer que ele estava parado. Significa dizer que a velocidade inicial é igual a zero. A velocidade inicial é igual a zero. Aí ele atinge a velocidade de 108. Então a velocidade final é 108 km por hora. Se eu dividir isso aqui por 3,6, né, eu vou achar uma velocidade final de 30 metros por segundo. Então, para transformar de km por hora em metros por segundo, você divide por 3,6. Qual o intervalo de tempo? Né? O intervalo de tempo foi de 8 segundos. 8 segundos. Então, a velocidade era zero e aumenta para 30 ou 108 km por hora. E o tempo que ele levou foi 8 segundos. Vamos porque aí ele pede a aceleração. Bora ver a resolução aqui. Então, a variação de velocidade é 108 km por hora e o tempo é 8 segundos. Então, eu vou dividir 108 por 8. Isso aqui vai dar 13,5 km por hora por segundo. A cada segundo que passa, a velocidade aumenta 13,5 km por hora. Eu poderia também usar aqui, ó, se eu dividir o 108 por 3,6, eu vou achar 30. Eu podia, em vez de usar 108 km por hora, eu podia usar 30 metros por segundo. Então fica 30 por 8, que vai dar 3,75 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui eu tenho um exemplo 2, né? Ele diz que a aceleração com que os corpos caem é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Significa dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 9,8 metros por segundo. Então, o que é que eu sei? Desprezando a resistência do ar e supondo que ele tenha partido do repouso, qual a sua velocidade nos instantes 1, 2, 3, 4 e 5? Então, quando o tempo for zero, a velocidade é zero. Com 1 segundo, ela já aumenta 9,8. Então você vê que a cada segundo que passa, ela está aumentando 9,8. 9,8 mais 19,6, 29,4 e assim vai aumentando. Então essa é a aceleração. Ó. Com 1 segundo 9,8, com 2 segundos 19,6, com 3 segundos 29,4 e aí vai aumentando a velocidade à medida que ele vai caindo numa razão de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Aqui ele coloca uma terceira questão, um piloto de Fórmula 1 se movendo a 250 km por hora, que é a velocidade inicial dele. Quando chega a uma curva, ele é forçado a reduzir a velocidade para
88 km por hora. Então ele estava com uma certa velocidade e diminuiu para 88 km por hora no tempo de 3 segundos. E aí ele quer a aceleração dele em quilômetros por hora por segundo e em metros por segundo ao quadrado. Então a velocidade ela vai de 250 para 88. Então vai ficar 88 menos 250, vai dar uma variação de velocidade de 162 quilômetros por hora em 3 segundos. Então eu vou pegar aqui, ó, 162, por que é negativo? É porque a velocidade está diminuindo. Dividido por 3, isso aqui vai dar menos 54 km por hora por segundo. Se ele quiser em metros por segundo ao quadrado, aí eu vou ter que dividir 162 por 3,6, vai achar 45. 45 por 3 vai dar 15. Então fica menos 15 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, aqui eu tenho umas questões para vocês fazerem, ó. São 3 questões, só que eu quero que vocês façam. Vocês respondam essas questões e me enviem, tá bom? Até segunda-feira da semana que vem. Bom fim de semana para vocês. Tchau.